abrir sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e versículo 21. Que diz assim: 3:21. 3 de Lamentações, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em outras traduções, disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. E todos dizem Amém. Queridos e amados irmãos, todos nós sabemos que a nação de Israel, em detrimento dos seus pecados, ela foi dividida em dois reinos. Ela recebeu uma cisão. E a Bíblia diz que Israel, que outrora era uma nação consolidada, era uma nação única, agora a partir de Roboão, filho de Salomão, a nação de Israel agora foi dividida em Reino Norte e Reino Sul. O Reino Norte foi conhecido como Reino de Israel, capital Samaria. O Reino Sul foi conhecido como Reino de Judá, capital Jerusalém. E os irmãos sabem que o Reino Norte, ele foi hostilizado e levado em cativeiro pela Síria. E o Reino Sul foi levado em cativeiro pela nação da Babilônia. O que me chama a atenção, queridos, é que no Reino Sul, este cativeiro na mão dos caldeus durou em 3 momentos. Ele persistiu em 3 fases. O primeiro momento que Judá é levado em cativeiro foi no ano 605, onde a Bíblia diz que Nabucodonosor... Estou ouvindo silêncio ou impressão minha? Glória a Jesus. Conversa paralela. Acho que é impressão, de vez em quando eu ouço um negócio assim. 605, a Bíblia diz que Nabucodonosor levou os jovens da nata de Israel, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Ano 597, segunda leva, Nabucodonosor levou 10.000 jovens em cativeiro, e no meio dos 10.000 jovens estava um moço chamado Ezequiel. A terceira leva, ele levou no ano 586, ele levou os jovens valentes de batalha, os jovens de guerra. E a Bíblia vai nos dizer que Nabucodonosor deixou em Jerusalém apenas os pobres, os necessitados, os coxos, os cegos, os paralíticos, os menos favorecidos da sociedade. E a Bíblia diz que, além do mais, ele destruiu os muros de Jerusalém. Se isso não bastasse, ele destruiu todas as casas de Jerusalém. E se isso não fosse suficiente, ele destruiu o templo do Deus vivo. Ele saqueou o templo, levando todos os utensílios, e até o alicerce do templo ele arrancou, para que o povo não reerguesse um novo templo a Deus. A Bíblia vai nos dizer que no meio deste povo em ruínas, que no meio deste povo que estava enfermo, doente, debilitado, Deus levantou um homem por nome Jeremias. Jeremias foi o profeta que Deus levantou no período pré-exílico e no período durante o cativeiro. Enquanto Ezequiel foi levado para a Babilônia, enquanto Daniel foi levado para a Babilônia, Jeremias fica em Jerusalém, vivendo em uma terra destruída. Ele foi para sua casa e viu a casa destruída. Ele foi para o templo e viu o templo destruído. Ele vai para a porta da cidade e vê os muros destruídos. Ele profetiza para o povo que recebe grandes perdas pela Babilônia. Foi neste exato momento que Jeremias cai no chão, começa a chorar, começa a prantear, começa a lamentar-se e escreve um livro de lamentações.
Observe que o livro de Lamentações é uma canção fúnebre, é um hino de 5 estrofes, que é para ser cantado em um féretro, em um cemitério, em um sepultamento. O livro de Lamentações significa tristeza aguda, tristeza intensa. Jeremias escreve quando vê sua família sendo levada em cativeiro. Ele escreve quando ele vê sua casa destruída, o templo de Deus saqueado. Então ele pega um papel, algo para escrever, e vai salientar aquilo que ele estava sentindo. Ele vai chorar. Os historiadores dizem que neste momento os gritos de Jeremias dava para se ouvir de longe. A história nos conta que ele chora tanto que ele ganhou o título de profeta chorão. No capítulo 9 e versículo 1 do seu livro, ele vai dizer: quem dera que a minha cabeça fosse água e os meus olhos correntes, talvez assim eu choraria todos os dias. No capítulo 3 de Lamentações, ele vai dizer: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Jeremias gostava de chorar, ele se sentia à vontade chorando, porque ele sabia que quem chora para Deus tem resposta. Ele sabia que quem chora para Deus, ele não fica decepcionado. A gente, diante dos homens, a gente pode chorar, e os homens podem zombar, os homens podem escarnecer, os homens podem maldizer, mas diante de Deus, quando você chora, cada lágrima que cai dos seus olhos é como se fosse uma frase, é como se fosse uma letra, e lá em cima Deus consegue decifrar sua lágrima. Ele começa a chorar. Mas, queridos irmãos, deixa eu encerrar aqui. A Bíblia nos diz que no meio do pranto, no meio da lamentação, no meio da crise, ele vai quebrar o protocolo, ele vai quebrar o paradigma. E ele escreve exatamente o versículo 21. Olha o que ele vai dizer: eu quero. Ele está chorando, ele está pranteando, ele está sofrendo, ele está lamentando, ele está na crise, ele perdeu tudo, mas ele quebra o protocolo e vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Sabe o que vai acontecer aqui, irmã Dina? Jeremias, ele vai fazer algo que na maioria das vezes nós não fazemos. Porque a primeira coisa que acontece quando a gente vai no médico, faz o exame, o médico diz: a doença é grave, você tem que cuidar. A primeira coisa que acontece é a gente ficar desequilibrado, é a gente perder a paz. A primeira coisa que acontece quando a gente recebe um chamado na empresa e o gerente diz: está demitido, você está em aviso prévio. A primeira coisa que vem na mente é reclamar, é murmurar, é olhar para o céu e dizer: onde está o Deus da promessa? Onde está o Deus da bênção? A primeira coisa, quando você recebe um divórcio, quando você passa por maus bocados, é você querer murmurar, reclamar, dizer: onde está o Deus a quem eu sirvo? Jeremias poderia fazer isso, ele poderia prantear, ele poderia reclamar, afinal de contas ele tinha todos os motivos para estar triste, mas ele disse: não, eu não posso estar triste, eu não posso estar em crise, eu não posso estar ansioso, eu tenho que trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Eu tenho que trazer à minha mente aquilo que me aproxima de Deus. A ciência nos diz que em nossa mente existe um espaço chamado memória. E a memória, nós armazenamos tudo de bom e de ruim, experiências positivas e experiências negativas. Agora a escolha é nossa, de viver em cima das experiências negativas ou viver em cima das experiências positivas. Porque você acha que tem pessoas que se suicidam, porque você acha que tem pessoas que tiram a própria vida, porque você acha que tem pessoas que dormem à base de remédio,
perdeu o sono, porque você acha que tem pessoas preocupadas, depressivas, dependentes, ansiosas, porque simplesmente eles estão trazendo à mente coisas negativas, traumas passadas, decepções antigas. Mas Jeremias disse: se eu chorar, não vai adiantar em nada. Se eu me entregar, não vai adiantar em nada. Se eu me clausurar, não vai adiantar de nada. Eu não quero me lembrar de coisas negativas. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança, aquilo que me leva para perto de Deus. Agora olha para cá, queridos, o que é que Jeremias ele vai trazer à memória? Observe que o versículo 3 e capítulo 3, versículo 21, versículo 23, olha o que ele vai dizer. A primeira coisa que eu quero trazer à minha memória é o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, ela renova a cada manhã. Meu irmão, você sabia que cada dia que você acorda no teu quarto, na tua cama, que você baba o travesseiro todo, ronca a noite todinha, aquele momento que o sol nasce, que o galo canta e você abre os olhos, naquele momento a misericórdia de Deus te abraçou, a graça de Deus te inundou. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Ele está dizendo: Deus é misericordioso. A primeira coisa que eu quero trazer à memória, disse Jeremias, são as misericórdias. Lembre a pessoa que está do teu lado: Deus é misericordioso. Traga à sua memória agora as misericórdias de Deus. Em último lugar, para encerrarmos, Jeremias vai trazer a memória. Olha o que ele vai dizer no versículo 25: Ele é bom. O Senhor, Ele é bom. E eu quero que você que me ouve, mãe, você que passou por tribulações, momentos difíceis, eu quero que você pegue da sua mente agora e não apague, porque seria muito bom. Olha para cá. Já pensou aquela experiência negativa que você tem na mente, você chegar e dizer assim como o celular eu vou deletar, pá, e apaga? Infelizmente a gente não pode. Nós temos que conviver. Agora a escolha é sua. Ou você vai viver no fracasso, ou você vai viver reclamando, ou você vai viver murmurando, ou você vai atrair para sua mente aquilo que te traz esperança. A primeira coisa que ele diz: Deus é misericordioso, Ele tem misericórdia de mim. A segunda coisa, Ele é bom. Irmão, Deus é tão bom que você está vestido aí hoje. Deus é tão bom que tem um monte de gente agora no HGE entubado. O médico diz: daqui a pouco morre. Mas você está aqui. Tem problema? Tem dificuldade? Muito. Tem coisas que vêm para tirar paz? Demais. Mas você veio aqui hoje e quer trazer a sua memória que Deus é bom. Ele é bom porque você jantou, porque você tomou café de manhã. Talvez não seja aquele pão com presunto fiambre. Talvez não seja aquele queijo cheddar. Talvez não seja aquela macarronada, aquela lasanha, aquela feijoada, aquele churrasco. Talvez foi cuscuz com ovo, talvez foi pão com manteiga, aquela que fica dura. Mas comeu, o Senhor é bom, você se alimentou. Tem coisas na tua casa que Ele envia, o cuidado de Deus te abraça. Quero trazer a memória que Ele é bom. E eu quero dizer, mãe, tem mães que estão aqui que estão em pranto. Está aqui, mas os filhos estão longe. Tem mães que estão aqui que não recebeu uma ligação, uma mensagem. Tem mães que estão aqui que perderam sua mãe. E você está dizendo: eu não tenho alegria no dia das mães. Mas eu quero dizer uma coisa para você: traga a sua memória que o nosso Deus, Ele é bom.
Paulo vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, ele vai dizer para a igreja em Atenas: nele vivemos, nos movemos e nele existimos. Ele é bom porque ele cuida da sua casa, ele cuida do seu filho, ele acampa anjos em volta do teu lar, nenhum mal chegará na tua tenda. Ele está dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque o nosso Deus, ele é bom. Olha para você, irmão, e diga: o nosso Deus é tão bom. Quem crê que ele é bom aqui? Ele é bom para você? Quem pode fazer assim, ó, e respirar esse ar tão gostoso que ele dá? Tu tá aí bonita, parecendo a princesa Diana, com a roupa de crochê. Aleluia. Tu tá aí com um terno, um sapato. Talvez não tenha mais de um, mas tem. Talvez não esteja a roupa que quer, mas tem. Deus é bom. Em último lugar, Deus, ele cuida. Ei, meu filho, tudo que você tem vem dele. Ele cuida, ele livra, ele protege, ele guarda. Eu me lembro que eu fui pregar na igreja, e todo pregador, depois da mensagem, ele gosta de comer, irmão. Pensa, um povo para comer é pregador. E eu fui para a pizzaria, minha esposa estava com 9 meses de grávida da Júlia. E sentamos numa pizzaria muito conhecida. E quando estávamos comendo, quando fui dar a primeira garfada na pizza, chega 7 infeliz com uma arma dizendo: é assalto. Eu não sei nem comer a pizza, né? Chegaram, cercaram, 2 foi para o caixa, 2 ficaram na porta, e os outros fazendo o recolhimento das mesas. A minha mesa era mais cheia, e chegou uma atrevida e começou a arrancar relógio, tomar carteira, pegar tudo que estava na mesa. E eu lembro que a minha esposa caiu no chão, grávida de 9 meses. E ele colocou a arma, e levantei. Ele colocou a arma na minha cabeça e ameaçou e disse: você vai morrer, fique quieto. E a minha esposa caiu chorando. E eu disse: meu Deus, leve tudo, permita aí tudo, só não permita que a minha filha morra no ventre da minha esposa. Daqui a pouco, quando eu falo isso, alguém que está na porta, o líder da gangue, gritou lá da porta dizendo: nessa mesa ninguém mexe. E eu com a mão na cabeça olhei para trás, e ele disse: essa mesa é de crente, devolva relógio, devolva carteira. Ele pegou a minha esposa que estava no chão, pegou na mão dela e disse: moça, me desculpe, sente, ninguém vai mexer com vocês, porque a minha mãe ensinou dizendo: com crente ninguém mexe. Olhe para a pessoa que está do seu lado dizendo: Deus é livramento, Deus está livrando alguém, Deus está livrando alguém. Ninguém vai morrer da tua casa, mãe, o teu filho não vai morrer, a tua família não vai descer a sepultura, porque Deus está dizendo: eu sou Deus de perto e sou Deus de longe, eu estou aqui e estou cuidando dos teus. Livramento de Deus está chegando nessa noite para nós e para nós. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança.